Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira indicação, que é o ponto de mutação. Por que eu acho que esse livro é fundamental para que a gente... Por que eu coloquei ele como primeiro livro dessa relação? Porque a visão de mundo que nós temos altera justamente como nós pensamos e como nós intervimos nesse mundo. Como nós interagimos nesse mundo. Esse mundo que nós vivemos, planeta, Terra, universo, esse mundo psíquico, esse mundo interior, qual que é a relação entre um e outro? O Jung ainda fala assim que esses dois mundos, o mundo interno e o mundo externo, na verdade são uma forma didática de você falar esse e aquele, como se fossem duas coisas. Ele fala que esses dois mundos, o mundo interno e o mundo externo, na verdade é um mundo só, que ele chama de unus mundus. É uma totalidade. Então, nós estamos mergulhados nessa totalidade. Então, o que aqui na página 52, o Fritjof Capra fala assim, olha só que interessante. Página 52. René Descartes é usualmente considerado o fundador da filosofia moderna. Então, René Descartes, que era um filósofo francês, um pensador, o Fritjof Capra está dizendo aqui que ele é usualmente considerado o fundador da filosofia moderna. Por que eu estou chamando a atenção aqui que o Fritjof Capra diz que ele é usualmente considerado? Porque eu acho que nós devemos levar, aliás, eu penso que a gente deve levar em consideração, que é um ponto de vista do Fritjof Capra, o autor do livro. Que, de repente, essa é uma percepção dele. Ele está se baseando, evidentemente, nas pesquisas que ele fez. Não é só ele que fala isso, um monte de gente fala isso também. Mas essa é uma perspectiva. Seja de uma pessoa ou de um grupo, é uma perspectiva. Então, sempre eu penso que nós devemos olhar com critério as coisas que a gente lê, que a gente ouve, que a gente observa. Então, a gente vê se faz sentido isso para você, que isso que é o mais importante. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não caia bem, parece que não encaixou direito, nós vamos pesquisar, nós vamos perguntar, nós vamos investigar, talvez, né? E o importante é que nós tenhamos o nosso ponto de vista, desenvolver a nossa automaestria, e não ficar apostando as fichas assim, com absoluta confiança que aquilo que chega de fora, aquilo é uma verdade absoluta. Não é. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante, mas nós sabemos que é um ponto de vista do outro, ou de um grupo, ou pelo menos durante um tempo foi esse o pensamento hegemônico. Mas eu estou aqui consciente e desenvolvendo o meu discernimento, a minha habilidade crítica de pensar, de interpretar, de avaliar. Muito bem, então René Descartes, sem dúvida nenhuma, pelo que todo mundo fala, foi um grande pensador e exerceu grande influência. Não foi só ele, nessa época, que desenvolveu e ajudou a fortalecer esse pensamento mecanicista. Teve outros grandes pensadores também. Mas aqui, nesse texto, o Fritjof Capra está se apoiando, falando especificamente do René Descartes, e eu estou também replicando isso, tomando como ponto de partida isso que ele diz. Na página 53, ele fala assim,
Descartes visualizou um método que lhe permitiria construir uma completa ciência da natureza, acerca da qual poderia ter absoluta certeza, uma ciência baseada, como a matemática, em princípios fundamentais. Então, muitos cientistas, que eles fazem, via de regra? Eles investigam os fenômenos naturais, investigam a natureza. Como que a vida funciona, como o ser humano funciona, como os animais, como a vegetação, enfim, o universo, como que ele funciona. E daí o René Descartes visualizou um método acerca da qual poderia ter absoluta certeza, como a matemática, em princípios fundamentais. Então, todo cientista queria e quer, busca cada vez mais profundo nas questões fundamentais da natureza. Quer chegar no ponto zero. É aqui que começa tudo, então descobrir como é que funciona a natureza como um todo. Então, agora descobri o fenômeno da vida, não tem mais mistério para mim, e eu posso viver conforme essas leis que eu consegui identificar e elaborar de forma teórica. Então, essa é uma proposta dos cientistas. Daí ele continuou falando assim, ó, toda ciência é conhecimento certo e evidente, escreveu ele. Rejeitamos todo conhecimento que é meramente provável e consideramos que só se deve acreditar naquelas coisas que são perfeitamente conhecidas e sobre as quais não pode haver dúvida. Ele está pregando aqui alguns princípios que foram absorvidos pela ciência, a ciência que nós conhecemos. Então, o que ele está falando aqui, ó, tem que ser certo e evidente. Eu não posso ter dúvida sobre aquilo. Porque se eu tiver dúvida, esse conhecimento ele não é suficientemente consistente, já que eu posso elaborar dúvidas. Então, a ciência sempre duvida das coisas, faz perguntas querendo. Se você prova alguma coisa cientificamente, existe uma pergunta que tende a questionar aquilo para ver se aquilo passa pela essa prova do questionamento. Então, ele fala aqui, ó, rejeitamos todo o conhecimento que é meramente provável. É provável, pode ser que seja assim. Então, ele está falando que não, que ele rejeita isso. E consideramos que só se deve acreditar naquelas coisas que são perfeitamente conhecidas. Então, uma coisa eu falo com toda a clareza. Isso aqui é um telefone celular. Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida? Então, esse é um conhecimento científico. É isso que ele está falando. Você veja que a ciência ela é diferente da filosofia. A filosofia vai olhar o celular, ela vai elaborar pensamentos reflexivos, elucubrações, vai falar sobre o celular, ver outros aspectos do objeto celular e vai filosofar em cima do celular. A ciência não. Isso aqui é um celular, tá tranquilo, então é um conhecimento científico. Na página 54, ele fala o seguinte: o ponto fundamental do método de Descartes é a dúvida. Ele duvida de tudo que pode submeter à dúvida. Todo conhecimento tradicional, as impressões de seus sentidos e até o fato de ter um corpo, e chega à coisa de que não pode duvidar, a existência de si mesmo como pensador. Bom, a minha leitura não ficou boa aqui, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que ele duvida de tudo, porque ele quer ter certeza que aquele conhecimento é um conhecimento firme, consistente. Ele chega a uma coisa de que não pode duvidar. Então, ele vai duvida até que ele tenha um corpo. Até que ele chega a uma coisa que ele não pode duvidar. E daí ele chega a uma conclusão que gerou uma frase famosa, que é cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então,
mesmo que ele chegou à conclusão que mesmo se eu fechar os olhos e não sentir meu corpo, eu penso, logo existo. E eu, particularmente, acho muito interessante essa conclusão, porque ele chega na consciência da minha própria existência, eu como indivíduo. Então é interessante, porque se a gente for cada vez mais profundamente dentro da gente, a gente vai achar lá algo, uma fonte de consciência interna, que é mais profunda e perene em relação a essa consciência mais externa, que nós chamamos de ego. Mas vamos lá. Ele continua assim, ó. O cogito cartesiano porque o nome dele também era em latim, se não me engano, e era Cartesius, alguma coisa assim, e daí ele também era conhecido ficou conhecido esse cogito, esse pensamento cartesiano, pensamento dele, de Descartes. Como passou a ser chamado, fez com que Descartes privilegiasse a mente em relação à matéria, e levou à conclusão de que as duas eram separadas e fundamentalmente diferentes. Assim, ele afirmou que não há nada no conceito de corpo que pertence à mente, e nada na ideia de mente que pertence ao corpo. Então, o que ele fala aqui? Ele fala aqui que mente e corpo são duas coisas separadas e que não têm uma relação uma com a outra. Então, isso para a psicomotricidade é um problema. Porque daí ela deixa de ser psicomotricidade e passaria a ser o quê? Psico de um lado e motricidade do outro. Mente de um lado e corpo do outro. Psique de um lado e corpo de outro. E movimento corporal de outro. Então, se esse pensamento mecanicista que René Descartes ajudou a construir, segundo aqui os historiadores, né, e o Fritjof Capra fala no seu livro, ele fez na mente da gente, ele separou uma coisa da outra. E isso gera consequências. Se a minha mente não tem nada a ver com o corpo, se o meu corpo não tem nada a ver com a psique, então eu tenho duas coisas separadas. Isso vai dar sérias consequências na nossa intervenção como professor.